Agora a gente volta a conversar com Boris Casoy e Fernando Molica por aqui sobre uma declaração do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes. Ele falou sobre eleições durante um evento do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo. Vamos lembrar que ele foi lançado por Jair Bolsonaro como pré-candidato ao governo de São Paulo nessas eleições. Mas nesse evento, Tarcísio afirmou que tanto o atual presidente Jair Bolsonaro como Lula, que os dois lideram aí as pesquisas de intenção de voto, são titãs nessas eleições. Vamos acompanhar a fala do ministro. São dois titãs se enfrentando numa eleição, algo que nós nunca passamos. Um ex-presidente, um atual presidente, os dois maiores líderes políticos da história recente do Brasil, duas pessoas que têm conexão direta com o povo. É uma coisa diferente. Então, obviamente, vai haver uma reprodução dessa popularização em todas as instâncias. Aqui também, acho que não vai ser diferente. Mas, passada a eleição, acabou. E aí você tem que governar para todos. Tarcísio de Freitas, ex-ministro no governo Jair Bolsonaro, agora pré-candidato ao governo de São Paulo, considerado um faz-tudo aí durante a gestão de Jair Bolsonaro. Ele que nem é de São Paulo, mas agora pré-candidato ao governo daqui. Mas ele também ocupou cargos importantes durante os governos de Dilma Rousseff e Michel Temer. Muito bem, vamos ouvir então os nossos comentaristas, Fernando Molica e Boris Casoy, que já estão aqui de volta com a gente. Boris, agora há pouquinho, acho que vocês acompanharam, o ministro Alexandre de Moraes estava falando que a gente está voltando a alguns temas que pareciam vencidos já para a gente, né? Um deles, o processo democrático, eleições a cada 2 anos, quem ganhou governa, quem perdeu faz oposição, né? O ex-ministro Tarcísio de Freitas é o candidato do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo. Ele faz uma leitura ali, né, que aparentemente é razoável. Olha, são dois líderes muito importantes, muito populares, que vão se enfrentar e quando passar a eleição, quem vencer governa para todo mundo. Ele falou alguma coisa além daquilo que deveria ser considerado normal, Boris? Eu gostei do trecho da conferência do ministro Alexandre de Moraes. Ele colocou os fatos e interpretou muito bem os fatos. Eu saboreei a conferência dele e fez uma demonstração, tirou uma temperatura de como andam as coisas. Ele separou estabilidade, né, de alguma confusão, de algum momento de confusão interna. Não me lembro a palavra exata que ele usou, mas a estabilidade é o maior período de estabilidade que o país já viveu desde a instituição da República, desde a primeira Constituição de 1891. Então, o ministro, a meu ver, vinha colocando muito bem. Até eu quero buscar essa conferência integralmente, porque é uma lição de direito constitucional muito interessante. Agora, o ministro Tarcísio, ex-ministro Tarcísio de Freitas, chamou de titãs tanto Lula como o presidente Bolsonaro. Ele, claro, está tentando arrebanhar eleitores naquelas pessoas que não estão tão convictas de votar em Bolsonaro ou Lula e fizeram uma opção provisória e tudo. Agora, chamar de titãs, eu acho um pouco exagerado. Menos, ministro Tarcísio de Freitas, menos, um pouco menos. Não são dois titãs, é o que a gente tem de liderança. Eu diria que são os eleitoralmente mais fortes deste momento. Titã tem um significado muito, muito mais amplo. São, na verdade, pelo menos o que eu penso, dois líderes populistas, messiânicos, populistas,
ambos. Tem gente que gosta, tem gente que acha interessante, tem gente que acredita ou num grupo ou no outro, mas Titãs está um pouco forte, é para agradar, né? É para, como eu disse, arrebanhar votos. Essa coisa de ele ser do Rio de Janeiro e vir para São Paulo, eu tenho a impressão que São Paulo não vai ter preconceito, mas ele precisa tomar cuidado com o que ele fala. Às vezes ele demonstra um desconhecimento do espírito paulistano, perigoso. Por exemplo, ele tem a ideia de trazer o Palácio do Morumbi, quer dizer, o centro do governo para o centro de São Paulo, imaginando que isso vá desenvolver o centro. Enfim, é preciso tomar cuidado. E tem um outro lado, ele é um técnico, um ser humano, uma inteligência muito interessante e um homem capaz, tanto que ele conseguiu enfeixar nas suas mãos as principais realizações e a confiança do presidente Bolsonaro na sapiência dele, no conhecimento dele e na capacidade de trabalhar. Então, é um bom candidato que precisa tomar esses cuidados. Agora, Titãs, estamos longe disso, viu, Rafael?